Suspense é o nosso sexto gênero. Estamos quase terminando, chegando aí ao oitavo. Esse gênero de suspense, pessoal, é muito complexo, né? Tem que ser um roteirista já com uma certa experiência para poder preparar um material assim, porque senão ele pode acabar caindo aí na armadilha de, ao invés de você fazer um suspense, você ficar dando susto nas pessoas, né? O Alfred Hitchcock, ele tem aí uma definição muito clara do que é suspense e do que é o filme de surpresa. Ele falou isso numa entrevista que ele deu. Ele estava numa mesa e ele fala assim: qual a diferença do suspense para surpresa? Suspense, desculpa, surpresa é eu estou aqui falando com você e de repente essa mesa explode. Puf, é surpresa, ninguém esperava sobre isso. Mas o suspense não. O suspense eu mostro que tem uma bomba. Eu mostro através da cena. Eu mostro que essa bomba está perto de explodir. Eu mostro essa cena. Ou seja, eu vou dando indício, criando uma tensão que as pessoas sabem que aquela mesa vai explodir. Ou não, né? Talvez o Tom Cruise vai lá e tira o pininho na hora da bomba explodir. Mas o suspense, ele cria uma tensão crescente na plateia para que algo vai acontecer ou não. Então o suspense é aquilo vai acontecer ou não vai acontecer. Mas para aquilo, para eu ficar nesse suspense, eu tenho que prever aquele acontecimento. Então, se uma bomba explode do nada, é surpresa, não teve antecipação nenhuma. Se eu mostro que tem uma bomba debaixo da mesa e vou criando situações, porque essa bomba vai ficar cada vez mais próxima de explodir e eu vou ficar cada vez mais ansioso para ver se ela explode, isso é o suspense, tá? Então, geralmente, né, qual é o eixo principal aí? São histórias mais sombrias em que o protagonista se encontra numa situação de perigo que muitas vezes ele não se dá conta, exatamente por isso, para ele poder, né, criar, a gente sabe, mas o personagem não sabe. Então a gente vai ficar no suspense por ele. Não é o personagem que tem que ficar no suspense, é a plateia. Tá? Por isso que o filme Psicose é um filme muito bom de exemplo, porque ele trabalha exatamente com essa tensão cada vez mais crescente. Mas aí tem a genialidade do Hitchcock. Né? Tem até um roteiro aqui, um episódio aqui no canal que eu falo muito desse filme, que é o ponto de virada que ele trabalha. Né? Quando as pessoas na época foram assistir o filme, ele é um filme roteiro adaptado. O Hitchcock comprou a edição e todos os livros que tinham sido publicados. Então ninguém sabia de nada do que estava acontecendo. Não sabia da história, porque o Hitchcock não deixou. Ele fez todos os atores e produtores, diretores, todo mundo da produção do filme assinar um termo de confiabilidade que não dariam informações sobre o filme. Então a plateia foi assistir o filme, ninguém sabia o que era. Então a gente começa a ver o filme Psicose achando que é a história de uma moça que roubou um dinheiro do local que ela trabalhava e está fugindo, né, para aquele dinheiro para encontrar, né, está fugindo até do amor que ela tinha lá na cidade dela. Ela estava decepcionada com a vida dela, roubou esse dinheiro e fugiu. No meio do caminho ela se arrepende e quer voltar. Quando ela quer voltar, aí tem um ponto de virada. Vem o filme que é a verdadeira história do Psicose. Na época foi um alvoroço, porque foi a primeira vez que você manipulou a plateia de uma forma completamente inédita. Você levou a plateia, né, durante 50 minutos de filme a pensar que o filme era alguma coisa. Quando chegou naquele X, naquele momento, o filme era outro, que era totalmente um suspense. Então, assim, isso é a característica principal que está aqui, ó, essencial, que é o domínio que o roteirista e o diretor tem que ter da antecipação. Eu tenho que saber exatamente o que mostrar, como mostrar, de que forma a plateia vai ter informações que ela vai antecipar que algo vai ou não acontecer. Por isso, gente, não é fácil trabalhar com isso. Tá? Principalmente que é um dos roteiros que mais exige pesquisa. Porque se você for fazer um filme de suspense que está muito ligado à investigação, por exemplo, de assassinatos, né, de crimes, serial killers, essas coisas, você tem que ter uma série de informações para poder ir dando essas informações pulverizadas durante o filme, para que essa tensão seja cada vez mais elevada e constante. Né? Senão não vira um filme de suspense, vira de surpresa ou então vira um filme sem graça, onde as pessoas já sabem o que vai acontecer muito antes do que você queria. Ah, isso é bobagem, você já vi. Né? Quer um exemplo do filme que deu essa reviravolta também? É o Sexto Sentido. Né?
É um filme que ninguém esperava aquela ideia do filme principal do Bruce Willis que já estava morto, né? Então, assim, realmente trabalhar um filme, esse formato no cinema, no roteiro de cinema, não é uma tarefa fácil e talvez não seja muito adequado para um roteirista iniciante, ok? Mas se você quiser arriscar, vai em frente. Vai em frente e boa sorte.